e as nossas emoções, sentimentos, tá? Tessalonicenses 5:23, como a gente já mencionou no culto passado, ele deixa claro que todo ser humano é dividido em 3 partes. Todo ser humano, ele tem um corpo, ele tem uma alma e um espírito. E a palavra de Deus estava dizendo: olha, lutem para manter, para conservar limpos, santos, purificados, o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. 3 áreas que Deus pede para nós mantermos limpos, e 3 áreas que o diabo luta ferrenhamente para sujar e para trazer a imundícia do pecado, a imundícia, a sujeira realmente dele, para que essas áreas do nosso corpo, da nossa vida, possa estar suja e desagradável ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo, dizendo em Tessalonicenses, ele fala: olha, conserve limpo o corpo, alma e espírito para a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele estava falando de um nível de santidade, um nível de limpeza espiritual, algo que não é um faz de conta, não é algo que nós inventamos ou dizemos para as outras pessoas que nós somos, não. É algo que verdadeiramente existe dentro de nós. Isso é santidade realmente. Santidade não é um terno, uma camisa, uma calça bonita e um sapato brilhoso, um sapato que interessa como seja. Não é isso que é santidade. Santidade não é eu saber falar bonito. Santidade não é eu ter uma postura de um pastor, eu falar, eu saber aconselhar, eu ter palavra. Santidade não é nada disso. Santidade é um coração realmente voltado à presença de Deus. É alguém que olha para detalhes. Santidade não são grandes sujeiras. Santidade realmente são detalhes, tá? Quando a gente se converte, geralmente a gente começa a renunciar ao pecado, a renunciar às coisas grandes, né? Ainda que pecado é tudo igual, pequeno e grande não existe, é tudo da mesma maneira. Porém, a gente começa a renunciar às coisas mais aparentes, às coisas mais visíveis, e geralmente vai ficando os detalhes, os pormenores, geralmente as coisas que não aparecem muito, as coisas que são internas, né? Sentimentos, desejos, pensamentos, e essas coisas acabam realmente nos levando futuramente à falência espiritual, à morte espiritual. Então hoje, querido, a nossa proposta Nações para Cristo, ela nasceu através da libertação. Ela nasceu através de falar verdade para a igreja, não em maquiar, em mostrar e a gente simplesmente mostrar algo que muitas vezes não é. Sabe, quando a gente fala de avivamento, quando a gente fala de vida com Deus, muitas vezes o avivamento que tem sido pregado e por fora é um avivamento em que a gente coloca uma capa de espiritualidade, uma maquiagem, uma aparência de espiritualidade, mas o interior é estragado. E hoje nós vamos falar sobre alma, porque nós entendemos o que o verdadeiro avivamento, ele é bem pelo contrário. Ele arranca essa capa, ele tira essa maquiagem e ele confronta literalmente as feridas da alma. Ele confronta o caráter, a personalidade de verdade. Glória a Deus. Muitas pessoas, quando vivem essa aparência espiritual, ela
consegue ter essa aparência durante um tempo, mas uma hora, como diz, a capa cai. Uma hora chega um momento em que o que era aparente, a gente acaba vendo a realidade. Muitas vezes, infelizmente, como a gente diz, né, lobos em pele de cordeiro. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Existe muitas coisas em relação a isso. Existe algo que se fala de uma falsidade, de alguém que diz que é uma coisa, mas é totalmente outra. E existe um tipo de pessoa que acha que é uma pessoa, mas ele mesmo é totalmente outra. Pessoas que acabam deixando com que a religiosidade torne uma capa ali de espiritualidade, e se vê lá dentro é alguém ferido, alguém cheio de traumas, alguém machucado emocionalmente, alguém que é só pisar no calo que explode. Pessoas que se tornam literalmente um estopim, que é só tocar que explode. Pessoas com personalidades totalmente descontroladas, vivem níveis de descontroles da sua vida. Um dia está bem, um dia está com um sorriso lá no rosto, está alegre, está faceiro. Aí no outro dia já está virado, já está triste, já está desanimado, já quer desistir, já quer largar tudo, porque a vida não presta, porque ninguém é bom, porque... Então são níveis de descontroles que existem na vida de muitas pessoas, porque estão com as suas almas, com os seus sentimentos feridos e machucados pela vida que leva. Então entenda uma coisa: hoje, quem você é hoje, a tua personalidade, o teu caráter, ele foi formado pela criação que você teve. Muitas pessoas hoje, quando chega-se na igreja, a gente prega sobre medo, sobre ira, sobre vícios, sobre prostituição, sobre orgulho, inúmeras características e consequências, doenças que as pessoas vivem. E geralmente quem chega viciado, uma das primeiras coisas que a gente fala é o quê? É o que é ensinado, é o que é lutado, é o que? Para largar o vício, é ou não é? E a gente começa, quando eu falo vício, é vício de tudo que se pode se viciar na vida, tá? Entenda uma coisa. E aí a gente começa uma luta ferrenha para ser livre daquele vício, para ser livre daquela ira, para ser livre do medo, para ser livre desses descontroles que nós temos. Só que a realidade é que o vício, que o medo, a ira, se a gente fosse pegar uma árvore, entre raiz, tronco e galhos, esse medo, essa ira, esse descontrole, eles não passariam somente dos galhos. E quando você tira somente os galhos de uma árvore e permanece a raiz no lugar, aqueles galhos, eles futuramente tendem a crescer novamente. Quem está me entendendo? Então, ainda que você lute contra o vício, aí você consegue parar durante 1 ano, 2 anos, mas se a raiz daquele vício não for arrancado de lá, dali 2 a 3 anos você volta para o vício, e volta muitas vezes pior do que um dia já esteve. Pessoas iradas, que elas, quando se convertem, quando amam a Jesus, né, aquele primeiro amor, aquela paixão, fica igual um cordeirinho, de manso, de calmo. Mas depois o tempo vai passando, e muitas vezes ela não abriu a vida, ela não
se deixou ser trabalhado e as raízes da ira, do nervosismo, do descontrole ainda estão lá. E aí de repente aquilo começa a vir para fora de novo. Aquilo começa a aflorar de novo. E as pessoas, depois de 10 anos dentro da igreja, de 2 anos, 3 anos, ela volta a se tornar alguém irado, alguém descontrolado, alguém que quer brigar, que quer violência, que quer ver sangue, alguém que não consegue mais controlar a boca, alguém cheio de sentimentos de ira, sentimentos de vingança, sentimentos de facciosos. Por quê? Porque não foi curado, foi simplesmente aparado os galhos, falando de uma árvore, tirando aquilo que aparece, mas a raiz ficou lá. Deixa eu te falar uma coisa, olhe bem para mim aqui, ó. Entenda uma coisa. O objetivo nosso, realmente, e o objetivo de Deus, é mexer nas áreas em que você não gosta que seja mexido. É tocar em feridas que te machucam, que doem na tua vida. Tem assuntos que é falado que isso gera um desconforto em você. E esses são os assuntos em que Deus quer curar. Aleluia. Em que Deus quer Glória sarar. a Deus. Sabe o que diz a palavra de Deus? Eu marquei aqui. Oséias, não precisa abrir, capítulo 6. A Bíblia diz assim, ó: vinde e tornemos para o Senhor. Por quê? Porque Ele despedaçou e nos sarará, trará cura. Olha só, Ele fez a ferida e Ele atará. Ele faz a ferida e Ele cura. Como assim? Presta atenção nesse princípio. Olha o que Oséias está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, o próprio Deus fere e Ele mesmo cura. Como assim? Eu comentei há um tempo atrás, aqui faz mais de ano. Alguém que já passou por uma cirurgia, ou vamos botar, alguém já viu como funciona uma cirurgia de uma remoção de um tumor? Como é que funciona? Dá para simplesmente chegar e tirar o tumor sem abrir a pessoa? Dá ou não dá? Não tem como. Por quê? Porque primeiro tem que ferir para mexer no que está lá dentro, tirar o que tem de ruim e depois passar o ponto e trazer a cura. E aquilo ali, aquilo que era dor um dia, aquilo que era algo que iria matar, futuramente vai se tornar apenas uma cicatriz que não dói, que não se sente mais nada, mas apenas se tem uma lembrança. Aleluia. Amém. É isso o que a Bíblia está dizendo aqui. Deus é um Deus que Ele não vai passar um cafuné nas nossas dores. Deus não quer gerar filhos mimados, filhos tímidos, medrosos, filhos sensíveis a qualquer coisa. Sabe por quê? Porque nós estamos no meio de uma guerra, meu irmão. A nossa luta é contra o diabo, é contra Satanás. Eu vou te dizer uma coisa: Satanás não tem dó, não tem piedade. Quando ele enxerga uma fraqueza, ele entra para destruir, para roubar. Então o que Deus quer fazer conosco? Deus quer sarar o nosso interior, para fazer com que a gente se torne guerreiros, guerreiras na presença do Senhor, para que a gente possa ter um crescimento consistente. Preste atenção, olha só que coisa tremenda. Imagine comigo um soldado mandado para a guerra, mas ele infelizmente é um soldado que está ferido. Vamos se dizer que ele tem um problema na coluna. Ele pode até sair de casa feliz. Tá, estou sem dor, tomei um remédio agora, eu vou para a guerra, eu vou lutar. Mas vai chegar um momento que o problema que ele tem na coluna vai fazer com que ele esmoreça, porque ele não consiga mais
com que ele tenha que se prostrar, com que ele talvez tenha que entregar os pontos. Então, pastor, o que Deus quer fazer? Deus quer sarar primeiro. Ele sara a coluna, ele fala: agora você está pronto, agora vai para a guerra, porque agora o diabo vai ter que bater continência, agora o diabo vai ter que cair por terra, e você se torna vitorioso. Quem está me entendendo? Então o que acontece? Para você entender uma coisa, o diabo investe ferrenhamente em machucar e em ferir a nossa alma, os nossos sentimentos. Quando uma criança nasce, ela nasce mais ou menos com 25% do seu cérebro formado. Quando essa criança, ela chega com 1 ano e meio, mais ou menos, ela já tem a metade, 50% do seu cérebro formado. Aos 6 anos de idade, essa criança está com 75% do cérebro formado. E com 17 anos, então, o cérebro está totalmente formado e maduro. Então, escute uma coisa: do nascimento, ou melhor, do ventre da mãe até os 17 anos, é a idade em que o diabo mais investe para destruir e para descompensar o crescimento, a personalidade de uma criança, a personalidade de alguém, tá? Os traumas de hoje, as dores de hoje, as feridas de hoje, 90% foram ocasionados do ventre aos 17 anos. É lá que o diabo investe, porque é lá onde está a fragilidade. Após 17 anos já está formado, já está maduro, e aí vai começar a vivenciar aquilo que sofreu no passado. Então, quando a gente fala de alma, a gente vai falar geralmente dessa idade, desde o ventre até os 17 anos de idade, mais ou menos, que é uma das ou melhores fases ou uma das piores fases que alguém pode ter na vida, porque é o tempo em que o diabo mais luta, mais rouba, mais realmente tenta tirar aquilo que Deus queria colocar. Deixa eu te falar uma coisa, entenda uma coisa: as raízes das feridas na alma, as raízes do vício, da ira, da prostituição, da depressão, da rejeição, são tudo formados desde o ventre até os 17 anos de idade. As raízes, que é o que realmente eu falei, que precisa ser arrancado. Às vezes a pessoa está lá, ela tem um vício, ela já tentou de tudo, já foi internado, já foi orado, já foi buscado, já foi lutado, já foi feito de tudo para aquela pessoa, e a pessoa ela quer ser livre, ela não quer mais o vício, ela não aguenta mais. Já foi tentar de tudo, mas não consegue vencer. Tem um significado, quer dizer que o quê? Que essa pessoa, ela tem uma raiz, existe uma raiz por causa desse vício, ou uma rejeição familiar, ou uma perda na vida, um trauma que sofreu, um abuso emocional, um abuso sexual, em que aí a pessoa cresce, aquela é a raiz da amargura, a raiz da ferida. Aí quando cresce, a pessoa vai compensar a dor daquela ferida, ela vai compensar no vício, ela vai compensar nos jogos, na prostituição, ela vai tentar achar algum lugar que possa satisfazer, ou melhor, tirar aquela dor que ela sente, e ela vai tentar substituir por alguma outra coisa.
Quem está me entendendo aqui? Então o que Deus vai fazer hoje? Deus vai trazer para você lembranças do teu passado. Deus vai trazer para você sentimentos, momentos em que você viveu no passado e que hoje, na tua vida, talvez você tinha até esquecido, mas hoje, coisas que você viveu no passado e que fazem de você hoje, talvez uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não consegue falar direito, uma pessoa totalmente envergonhada, e que fazem às vezes você uma pessoa irada, uma pessoa cheia de vício, e você não entende. Entenda uma coisa: o segredo da libertação são as raízes. É a gente aprender, a gente entender quais são as raízes das feridas e da personalidade descompensada que você tem hoje, do que você vive hoje. O segredo da libertação é descobrir essa raiz e a gente levar realmente o perdão, levar essas raízes até Cristo Jesus, que Ele que traz a cura, Ele que traz o perdão e Ele que gera essa cura para realmente você poder prosperar e caminhar na tua vida. Quem está me entendendo aqui? Então entenda uma coisa: como que o diabo trabalha? A rejeição, diga comigo essa palavra. Rejeição é uma das maiores armas de ataque fulminante, uma das maiores armas que o diabo usa contra as nossas vidas. A rejeição é o contrário de... Qual que é o oposto de rejeição? A aceitação, diga comigo. A aceitação. A aceitação. Meu Deus do céu, estão todos morrendo. Misericórdia. Tem alguém vivo aí, irmão? Vou até tomar uma água, estou com uma boca seca. Diga comigo, aceitação. Aceitação. É o contrário de Rejeição. a nossa alma, a nossa vida, para crescer, alguém sarado, alguém que não vai ter problemas no futuro, ou se tiver vai ter poucos, ela precisa de aceitação. O que é a aceitação? É aí que surge a diferença de alguém que talvez cresceu em um lar com um pai presente, uma mãe presente, um pai não só presente de corpo, mas presente na criação, educação e formação do filho, e isso falando de igreja, falando na palavra de Deus, tá? De uma mãe presente, uma mãe sábia, amorosa, cuidadora, a mulher do lar. Uma criança que nasce dentro de um lar como esse, querido, ele tem todas as chances para ter uma vida realmente de prosperidade, de bênção e de conquistar as coisas com muita facilidade. Porque a nossa vida, a nossa alma, ela precisa de aceitação. Ela precisa ser nutrida com o afeto, com o carinho. Nós precisamos crescer, tá? E receber o afeto, o carinho, se sentir aceito pelos outros, se sentir amado, se sentir respeitado, não pelo que a gente tem para oferecer, mas se sentir respeitado realmente pelo que nós somos. Então esse tipo de aceitação
é o que a nossa alma precisa para crescer bem, para crescer forte, para crescer com uma substância forte na presença de Deus. Entenda, você vai entender algo aqui. Muitas pessoas acabam tendo problemas e se entristecem com muita facilidade. Ela olha para um grão de areia e aquele grão de areia se torna uma tempestade, e quando vê, aquela pessoa está desanimada, está realmente totalmente desestruturada, já não quer mais nada com nada, já quer desistir da vida. Porque foram pessoas que cresceram realmente sofrendo cargas de rejeição, sem talvez o afeto, sem o amor, sem o carinho, sem ter um pai presente, sem ter alguém ali dando carinho, alguém nutrindo aquela vida de amor. E aí a criança, ela vai crescer. Lembra que eu falei que no ventre, né, com um ano, quando ela nasce 25%, um ano e meio, ela já está com 50%, então é a hora em que o diabo vai colocando a rejeição, ela vai colocando as coisas, porque ali está no momento do crescimento, tudo que vai botando ali, ele vai se tornar estrutura daquela pessoa. Tudo que vai sendo colocado no momento do crescimento, aquilo vai fazer parte da personalidade, da estrutura da criança. Por isso que o diabo investe tanto em rejeição. O diabo gosta de fazer com que crianças se tornem órfãos, que haja separação, que o pai abandone. A gente tem hoje no Brasil, né, as famosas, os filhos do carnaval. Quem que já ouviu isso? Filhos do carnaval. Quem que é o pai? O carnaval. Porque foi feito lá no momento do carnaval. Isso é muito comum hoje, principalmente em cidades grandes, em que existem festas enormes de carnaval. Passa o carnaval, as maternidades estão cheias, a procura por pílulas de aborto, a procura por lugares que fazem aborto é enorme. Por quê? Justamente por isso. Filhos do carnaval, de mães totalmente irresponsáveis, mulheres, meninas, crianças irresponsáveis, que ali estão gerando outra criança, e se essa criança não for abortada, eu te pergunto e eu falo, como talvez vai ser o crescimento e o desenvolvimento de uma criança dessa? Se torna um adulto totalmente descontrolado, alguém que não sabe o que é da vida, alguém que acaba no meio do caminho fazendo um monte de escolhas ruins, vai para a umbanda, vai para a feitiçaria, cai nas drogas, cai na prostituição, se torna uma garota de programa, se torna um garoto de programa. Por quê? Por causa da vida, da maneira como foi concebida. Você entende como a alma, querido, é algo tão poderoso, é algo tão forte. Às vezes você não entende o porquê. O porquê que às vezes você é tão frágil. Você tem coragem de dizer aqui, quem aqui se magoa facilmente? Levanta a mão. Só 3. Não vamos precisar orar hoje, pastores. Glória a Deus. Quem se entristece facilmente? Está aumentando. Uma hora, um momento, você está bem, você está tranquilo, e aí de repente, do dia para o outro,
você acorda se sentindo imundo, se perguntando por que eu estou vivo, para que existir, e muitas vezes procurando até tirar a própria vida ou se enfiando em caminhos errados. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo hoje, presta muita atenção, jovens, no que eu vou falar agora. O mundo hoje, ele coloca algumas exigências para o jovem se sentir aceito hoje no meio das pessoas. O diabo coloca na alma, na mente do jovem, que ele não é aceito, que ele não é amado, que ninguém gosta, que ninguém dá valor. Aí de repente ele encontra um grupo de pessoas, um grupo de jovens que gostam de fazer tatuagem, botar piercing e escutar funk. E aí ele chega, ele não tem nada a ver com aquilo. Ele não tem tatuagem, não tem piercing, não escuta funk. Só que o mundo coloca essa exigência para ele se sentir aceito. Ele precisa fazer tatuagem, precisa escutar funk. E aí quando você vê, por causa de uma influência de amizades, o jovem que estava lá tranquilo, agora ele já está tatuado, já está com piercing, já está agora todo dilacerado com piercing em tudo que é lugar, com tatuagem em tudo que é lugar, e vestindo aquelas roupas totalmente vulgares para meninas, para mulheres. E aí ela realmente se adapta àquilo para se sentir aceita naquele meio, naquele grupo de pessoas. E hoje, querido, escute uma coisa: os jovens estão sendo totalmente influenciados por essa maneira. Jovens estão procurando a aceitação. Eu já vi grupos de WhatsApp de que todos os integrantes do grupo tinham uma paixão, que era cortar o pulso. Todos eles se cortavam. Faziam um vídeo se cortando e mandavam ali no WhatsApp para um apoiar o outro, para um se sentir aceito. E aí você pergunta, tá, mas por que você se corta? Ah, para preencher esse vazio que eu tenho dentro de mim, né? Para mim me sentir aceito, para mim me sentir amado. Porque eu me cortava hoje, aí amanhã a amiga dizia assim, não, é isso aí, você, né? É isso aí, você é forte, você conseguiu. Aí só por aquela aceitação, ou seja, olha só, a carência da alma, a rejeição que tinha na alma, a carência tanta que qualquer pessoa que entregue um pouco de amor, um pouco de carinho, os jovens estão sendo conduzidos para esse lugar. Jovens que crescem dentro de uma casa em que às vezes não tem a figura de autoridade, a figura paterna, ou que os pais brigam demais. O jovem que não tem uma referência de autoridade boa, de um homem, a referência de um homem boa, aí olha e diz assim, eu jamais vou casar, eu não quero casar, eu nunca vou casar. Ou até mesmo a mãe proíbe o pai de corrigir, né? Ou até mesmo, às vezes, a mãe proíbe o pai de corrigir aquela criança. E ela não tem essa identificação de uma autoridade. A figura paterna, a figura de homem. Aí sabe o que acontece? Aí cresce, chega na escola, tem a amiguinha lá com o mesmo problema e que começa a dar amor e carinho para ela. E quando vê, a tendência homossexual surge ali. Aquela menina, ela já não gostava de homem, porque homem, a própria mãe às vezes dizia que homem é tudo igual, que homem é vagabundo, que homem é isso, homem é aquilo. E aquela criança, ela cresceu em um meio dizendo assim, eu nunca vou casar, eu não quero homem para mim, eu não quero. E aí quando vê, se torna uma menina com a tendência homossexual. Aí o que acontece? Aí as mães, os pais se revoltam, né?
aí querem de tudo que é maneira dizer que não vai tirar essa homossexualidade, mas na verdade o problema mesmo não é a homossexualidade, o problema são as rejeições da alma lá no começo da vida. Lá é a raiz. Então eu vou falar para ti uma coisa, hoje, tudo o que você vive, nada é por um acaso, nada. Desejos, né, sexuais, desejos que você teve, desejo de beber, desejo de fumar, nada disso é por um acaso, nada disso. Ninguém nasce irado, ninguém nasce com medo. Só que o que o inimigo faz? Presta atenção. O diabo abre o machucado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O diabo abre o machucado. Sabe onde ele habita? Sabe onde ele se instala? O diabo se instala na ferida. Presta atenção nisso. A pessoa, a alma, sofre uma carga de rejeição, muitas vezes de um pai totalmente ausente, um pai bêbado, um pai que não dá amor, um pai que não dá carinho. Como o pastor Belan acabou de comentar aqui dessa criança que vivia só dentro de um quarto. Por que vivia dentro de um quarto? Porque não tinha essa afetividade que uma pessoa normal precisa. Aí ela procurava o quê? Ela procurava os jogos. Ela procurava substituir essa afetividade, já que ela não tinha amor. Então eu vou me enfiar nos vícios. Vai que... E aí o que o diabo faz? O diabo gera essa falta de afetividade, essa falta de aceitação, essa falta de amor ali, falta de respeito, essa falta de a pessoa se sentir aceita em algum lugar. Ele faz essa ferida, e quando abre a ferida na alma, ele vai e se instala, ele mora dentro daquela ferida. Deixa eu te falar uma coisa, e o alimento dele vai se tornando aquela ferida. Você já viu um parasita? Você já viu uma ferida que ou você não sara, ou você não tampa? O que acontece? O que pousa ali? Mosca. A Bíblia fala sobre um espírito chamado Baal-Zebub. Significa mosca. O diabo tem a mesma característica. Ele se nutre da ferida que existe dentro da vida das pessoas. E ele fica ali alojado naquilo ali. Muitas vezes escondidinho. Mas no momento oportuno ele sai para fora. Ele traz o descontrole, traz a ira, faz com que a pessoa entre, procure caminhos errados. Então isso é alma. Agora, pastor, o que é ser sarado nisso aí? Deixa eu te falar uma coisa. Uma das maiores maneiras de você ser sarado, por exemplo, numa rejeição, querido, é o perdão. Você que talvez passou, escute uma coisa, por um abuso, ou um abuso moral, um abuso sexual, dependendo desse grau de parentesco que acabou sendo o agressor sobre a tua vida, maior é a ferida. E não tem outra maneira de ser livre dessa ferida, a não ser perdoando quem fez. Deus de poder e de glória. O começo da cura, o começo da libertação. Pastor, eu passei a vida inteira esperando a atenção da minha mãe. Minha mãe dava atenção para os outros irmãos, mas para mim nunca deu atenção. Ela amava os outros, mas para mim ela sempre me rejeitava.
sempre me botava de lado, sempre me abandonava. Eu vou te falar uma coisa: você precisa ser livre, você precisa deixar Deus sarar. Pastor, mas esse tipo de assunto eu não gosto de falar. É justamente o que eu estou pregando hoje. Deus quer abrir, Ele confronta, Ele traz esse desconforto para quê? Para gerar cura. Ele tira a ferida e Ele traz aquela cura. Aleluias! Pastor, quando que eu sei que eu estou curado verdadeiramente? Quando que eu sei? Não é quando você esquece do problema. Não é quando você esquece da ferida. Não é quando você esquece do trauma. Não é? Porque eu vou falar uma coisa: você nunca vai esquecer. Não tem como esquecer. Essa é a realidade. Pastor, mas como que funciona? Você é livre daquilo quando você consegue falar sobre aquele assunto, quando você consegue lembrar daquilo lá sem dor, sem desconforto, quando você consegue falar com tranquilidade, porque aí ali se tornou uma cicatriz. Uma cicatriz. Então você precisa perdoar. Quer que a tua alma flua? Quer que a tua vida flua? Quer se tornar alguém resistente, alguém firme? Eu vou falar uma coisa para ti: esquece tudo aquilo que um dia tu construiu de você mesmo. Deus de poder e de glória. Esquece essa capa que mostra muitas vezes que você é uma pessoa muito forte, mas quando é tocado naquela ferida, na mesma hora você não tem mais força, você se prostra e já não consegue mais reagir. O que Deus quer fazer hoje, igreja? Deus quer sarar pessoas que se tornaram agressivas. Você já viu alguém que tem um machucado? Alguém que está machucado. Quando alguém vai chegar perto para tocar naquele machucado, qual é a primeira atitude que nós temos? Sai daqui, não toca. Não é isso? Você está com uma ferida no teu pé. Alguém vai passar ali e passou só pertinho. A pessoa não vai nem encostar. Mas você se sentiu ameaçado. Parece que ela ia esbarrar sem querer no teu machucado. Qual é a primeira coisa que você faz? Pessoas que se tornaram agressivas. Às vezes essa outra, olha só, chega aqui alguém aqui, pastor Hélio. Pastor Hélio está machucado aqui, né? Fazendo de conta. Está machucado. Eu como líder, eu ia chegar perto dele para trazer cura. Talvez eu ia trazer e chegar para ele, dar um abraço e falar assim: ei, eu estou contigo, te amo em Cristo Jesus, você é uma bênção. Mas muitas vezes, sabe o que o diabo faz? Ele distorce aquilo. Quando eu chegar perto de tu, me tira aqui. Entende? Eu ia chegar para levar a cura, para levar uma palavra de amor, para levar, e o diabo distorce e mostra que eu sou alguém que vai tocar na ferida, que vou machucar mais ainda. Obrigado. E as pessoas se tornam agressivas com palavras. Pessoas que talvez não sabem brincar direito. Tem que saber brincar. Tem pessoas que não sabem brincar, não sabem levar nada na brincadeira. Pessoas totalmente amarguradas. Pessoas que talvez não tiveram infância. Essa é a realidade. Não é porque eu me tornei uma pessoa ruim, eu quero ser ruim. Mas foram pessoas que tiveram com certeza uma carência de amor, uma carência ali dessa afetividade, sofreu inúmeras cargas de rejeição. E aí se torna essa pessoa agressiva, essa pessoa muitas vezes ali cheia de medo. O medo, querido.
O medo é normal? É normal ter medo? Até um certo ponto. Porque se o medo não existisse, eu me jogava num prédio de 30 andares e pronto. O medo é bom. Ele é um alerta. Essa é a realidade. Porém, o diabo, ele muitas vezes, por essa falta também de autoridade, o que uma autoridade sadia gera na nossa vida? Segurança. Hoje eu vou falar para ti uma coisa. Não é falar porque a Gabriela está ali, minha filha. Se eu botar ela pendurada nessa janela ali, ó, e falar para ela: filha, pula daí no colo do pai, eu só não aposto porque não é de Deus. Mas eu tenho certeza que ela pula no meu colo. Por quê? Uma autoridade sadia gera segurança. Agora, uma autoridade opressora, ou a falta de uma autoridade, gera medo. Eu vou repetir isso, porque tem muita gente que tem que entender isso aqui. Querido, o medo é uma das maiores ferramentas que o diabo usa para roubar ministérios, para roubar o fluir de Deus, para destruir. Escute uma coisa: o medo é sim algo maligno, algo terrível, e que geralmente foi criado, foi gerado aquele medo pela ausência da segurança, pela ausência realmente de uma autoridade, pela ausência. Aí o que gera realmente? Gera o medo e gera também a rebeldia. Tem homens, jovens, que você diz assim, ó, até gente velha, que você repreende ela está bem, está tranquila. É só repreender que você perdeu a pessoa. Não dá para dizer um não. Não dá para dizer não faça. Não dá para corrigir. Por quê? Porque tudo que é autoridade se torna ameaça para ela. Quem está me entendendo aqui? Tudo que é autoridade se torna ameaça. Eu posso dizer que, ó, desse menino aqui, ó, escola, ele pega. Primeira conversa que eu tive com esse abençoado que hoje é pastor, eu só não dei uma na orelha porque não era meu filho de sangue. Apesar que é parecido com a mãe aqui, né? Hã? É parecido com a mãe. Tudo que eu ensinava, ele dizia: eu já sei, pastor. Não, eu já faço. Não, eu consigo. Não é isso. Estava com a vida meio que arrebentada. É verdade, está arrebentado. Mas sabia de tudo, conseguia tudo e era o dono da verdade. É verdade, Deus. E aí eu tive que engrossar a voz, engrossar o calo desse homem. Dar uma rosnada, engrossar a voz ali, ele se aquietou. E aprendeu. E hoje está onde? Está onde? Porto União. Eita, Porto União. Eu sou do sotaque, não. Porto União. Obrigado, filho. Hoje é pastor. Aqui, ó. Hã? Ali, ó. O pastor Edson, coloca aí perto. Quem? O pastor Edson liderou uma galera dos jovens aí. Quem foi? Eu sempre fui bonzinho, vai ver. Por que eu estou convidando eles aqui? Para te mostrar, tá? Para te mostrar que ainda que a gente possa ter sofrido, sido rebelde, porque esses aqui eram rebeldes. Eu vou dizer, eu digo isso hoje com amor e carinho, porque eram rebeldes, de bater de frente, dizer não, por que isso? Porque ninguém me manda, por que aquilo, por que aquele outro? Mas ninguém queria mandar em ninguém, eu queria só ensinar.
Entende? Estava muitas vezes querendo só dar amor, só dar carinho, mas pela vida que teve muitas vezes, pela a rebeldia que a rejeição muitas vezes gera. Rebeldia, ela vem da rejeição. Pessoas rebeldes, pessoas que não se curvam a ninguém, que dizem assim: eu sou dona de si mesmo, eu mando em mim mesmo. Uma alma descompensada, uma alma ferida, ela mostra toda uma postura: eu mando em mim mesmo, eu consigo. Mas lá no fundo não passa muitas vezes daquela criança ferida e machucada que foi criado lá no começo. Quem está me entendendo? Amém, Jesus. Vou te falar uma coisa, querido, para nós finalizar. O Senhor quer sarar a nossa vida hoje. O Senhor quer trazer cura, quer trazer libertação. Ele quer fazer com que a gente comece a fazer tudo ao contrário que uma vez a gente fez. Se talvez você era rebelde, se você não dava ouvido para ninguém, se você talvez se achava ali alguém que sabia de tudo e que não aceitava conselho de ninguém, não conseguia obedecer ninguém, eu vou te falar uma coisa, querido: esse caminho não é o caminho de Deus. Não é. Se você se deixar ser sarado, se você se deixar ser curado, entende? Se a tua alma, você deixar fluir, você abrir, você confessar, você dizer: olha, eu sofri isso, eu apanhei a minha infância. Quando meu pai me batia, ele me batia lá com um cabo de vassoura. Ele não me disciplinava, ele não me corrigia, ele me espancava. Então hoje eu tenho medo da correção, hoje eu não gosto da correção. Isso gera crianças rebeldes. Eu fui abandonado, eu fui esquecido. Nunca me senti amado por ninguém. Nunca senti afeto por ninguém. Nunca, jamais. Aí hoje, quando alguém às vezes tenta corrigir ou tenta se achegar, você não consegue resistir. Você já acha que a pessoa está apontando o dedo para ti, que a pessoa está te acusando, e o diabo consegue distorcer esse sentimento e deixa você uma pessoa vulnerável.